Venenosas e horripilantes, as aranhas são animais que conseguem muitas vezes causar pânico por onde passam. E não é para menos, tendo em vista que elas são predadoras habilidosas e graças ao veneno que possuem, podem representar um grande perigo inclusive para os seres humanos. No entanto, algumas delas conseguem ser ainda mais esquisitas, assustadoras e fora do comum, sendo realmente dignas de serem chamadas de estranhas. E são exatamente algumas dessas que vamos apresentar no vídeo de hoje, as 10 espécies de aranhas mais estranhas do mundo. Uma lista que reúne somente os mais diferentes e bizarros tipos desses aracnídeos, detentores de cores, formas, comportamentos e habilidades muito incomuns e diferenciados dos que já estamos acostumados a ver por aí. Então, se você tiver aracnofobia, talvez não seja uma boa ideia assistir a este vídeo. Mas se esse não for o seu caso, fique ligado aí e vamos começar. Aranha espinhosa. A aranha espinhosa é uma espécie de aranha que constrói teias circulares com um padrão em espiral, se alimenta de insetos e vive em habitats tropicais e subtropicais, desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina. Já o verdadeiro diferencial desses animais encontra-se na aparência que eles possuem. As aranhas dessa espécie possuem um abdômen largo, 6 grandes espinhos visíveis no seu dorso e além disso apresentam uma outra característica muito especial chamada de policromatismo, que consiste basicamente em uma variação de cores para a mesma espécie. Isso é algo realmente impressionante e que torna esses aracnídeos ainda mais surpreendentes, já que permite que eles sejam encontrados em muitas variações de cores diferentes, mesmo sendo todos da mesma espécie. Realmente incrível, né? Aranha carimbo. A aranha carimbo é uma espécie de aranha de alçapão, que são aranhas que criam tocas com um alçapão com dobradiças de seda para ajudá-las a emboscar presas, e que se destaca pela sua estranha aparência. O seu abdômen é truncado e possui um disco rígido na parte inferior, com um padrão que lembra uma moeda ou um carimbo, daí a inspiração para o seu nome. Esse disco serve como um tampão de camuflagem, pois a aranha usa-o para fechar a entrada da sua toca no solo quando se sente ameaçada. Essa espécie de aranha mede cerca de 3 centímetros de comprimento, sendo as fêmeas um pouco maiores que os machos e é nativa da China, sendo descrita pela primeira vez em 1901 por uma cientista sul-africana. Essa espécie é considerada muito rara e entre os anos 2000 e 2016, apenas 6 dessas aranhas foram avistadas na China. Ela tem um alto valor na pesquisa científica e também é vendida como animal de estimação para colecionadores, podendo custar até R$6.000. O que me diz? Pagaria esse valor todo para ter uma aranha dessas de estimação? Aranha mergulhadora. Conhecida popularmente como aranha mergulhadora, aranha-sino de mergulho ou aranha d'água. Essa é a única espécie de aranha conhecida que vive quase inteiramente debaixo d'água, incluindo descansar, capturar e comer presas, acasalar, pôr ovos e hibernar. Ela se alimenta de pequenos animais aquáticos como insetos e crustáceos, que ela captura com suas presas venenosas e pode ser encontrada em lagos e rios de água doce na Europa, Ásia e América do Norte, possuindo uma cor marrom amarelada, mas que parece prateada quando a aranha está submersa, já que ela carrega consigo uma bolha de ar que fica presa por uma densa camada de pelos hidrofóbicos em seu abdômen e pernas, dando ao abdômen essa aparência prateada quando está embaixo d'água. Essa bolha de ar serve como reserva de oxigênio e é transportada até o seu refúgio subaquático, chamado de sino de ar, que é feito de seda e algas. O sino de ar funciona como uma câmara de respiração, reprodução e proteção para a aranha, que normalmente aloja-se nos ramos das algas para que o ar contido nos sinos de ar sejam renovados ao longo do tempo pela fotossíntese que as algas realizam. No entanto, ocasionalmente elas também emergem para reabastecer o ar dentro da teia. Simplesmente incrível, né? Aranha chicote. Encontrada na Austrália, esta espécie conhecida popularmente como aranha-chicote tem um corpo longo e fino, que lembra um galho ou um chicote. O comprimento do corpo dos machos é de 13 mm e das fêmeas é de 22 mm e a cor do corpo varia de creme, marrom ou esverdeado. Ela costuma ser encontrada a cerca de 1 metro do chão, parecendo um galho preso em uma teia de aranha e geralmente vive nas teias criadas por aranhas tecelãs.
Ela até pode tecer sua própria teia, mas tende a invadir e residir nas teias de suas hospedeiras. Essa relação pode ser comensal ou até mutualista se a aranha-chicote se alimentar de pequenos insetos presos que não são comidos pela hospedeira. Aranha de chifres longos. A aranha de chifres longos é uma espécie que se caracteriza por possuir 2 espinhos longos e curvos, chamados popularmente de chifres, que deduz-se possuir em função de camuflagem ou de defesa para o animal, dificultando para que predadores, como pássaros e lagartos, consigam engoli-lo. A aranha de chifres longos pode ser encontrada em florestas úmidas da Ásia, desde a Índia até Bornéu, e tem uma coloração vibrante, que pode variar de vermelho, laranja, amarelo, preto e branco, dependendo da região onde vive. Além disso, essa espécie de aranha também apresenta um grande dimorfismo sexual, sendo que as fêmeas são muito maiores e têm os chifres mais desenvolvidos do que os machos. Aranha-cauda de escorpião. A aranha-cauda de escorpião é uma espécie de aranha que possui um apêndice na parte posterior do abdômen que lembra a cauda de um escorpião. Esse apêndice, no entanto, não é venenoso e não é usado para ataque ou defesa. A aranha-cauda de escorpião é encontrada na Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné e algumas ilhas do Pacífico, e a sua aparência estranha é o resultado de um processo evolutivo chamado mimetismo. Isso significa que ela imita a forma ou comportamento de outro animal para se proteger dos predadores ou enganar as presas. No caso dessa aranha, ela se parece com o escorpião para afastar os animais que poderiam comê-la ou perturbá-la. No entanto, apesar de sua aparência que pode até assustar à primeira vista, ela não é considerada perigosa para os humanos. E essa cauda parecida com a de um escorpião que desperta tanto medo, é uma característica apenas das fêmeas dessa espécie. Aranha-pavão. A aranha-pavão é uma espécie de aranha saltadora que vive na Austrália, e que se destaca pela sua coloração vibrante e pelo seu comportamento reprodutivo. O macho tem o abdômen coberto por escamas microscópicas de cores vermelho, laranja, branco, creme e azul, que ele levanta como um leque para atrair a fêmea. Já a fêmea possui uma cor amarronzada, que serve para se camuflar no ambiente. A aranha-pavão não faz teia, mas caça durante o dia pequenos insetos como moscas, mariposas e formigas aladas, e consegue saltar até mais de 20 vezes o seu tamanho para capturar presas ou fugir de predadores. Aranha de cara feliz havaiana. A aranha de cara feliz havaiana é uma espécie de aranha que vive nas ilhas do Havaí, especialmente nas florestas tropicais acima de 300 metros de altitude. Essa pequena aranha, com corpo inferior a 5 milímetros de comprimento, possui pernas caracteristicamente longas e delgadas e um corpo amarelo translúcido, se destacando por apresentar um desenho de um rosto sorridente nas costas, que até pode variar de cor e forma entre os indivíduos e as ilhas, mas no geral é quase sempre a forma de um sorriso, daí o nome da espécie. Acredita-se que esse desenho seja uma forma de camuflagem para evitar os predadores, como os pássaros. Além disso, essa aranha se esconde sob as folhas durante o dia e tece suas teias à noite, que servem para capturar suas presas e para se comunicar com os parceiros na época de reprodução. Aranha assassina. A aranha assassina é uma espécie de aranha australiana que pertence ao grupo das aranhas pelicano, assim chamadas por causa do seu pescoço alongado e das suas mandíbulas poderosas. Ela foi descoberta em 2010 e ganhou nome e má fama de assassina por seu estilo de caça agressivo e canibal, já que seus alvos são outras aranhas, das quais ela se alimenta após capturá-las com suas presas perfurantes. Ela vive em camadas de folhas suspensas na altura do joelho, em uma vegetação baixa próxima de eucaliptos. Cientistas temiam que essa espécie tivesse sido extinta por causa de incêndios florestais que ocorreram na Austrália entre 2019 e 2020 e atingiram seu habitat. No entanto, felizmente em setembro de 2021 foram encontrados 2 exemplares vivos em uma região diferente da ilha, que não foi afetada pelo fogo, o que representou um sinal de esperança para a conservação dessa aranha, que desempenha um papel importante no ecossistema, controlando pragas e reciclando nutrientes. Aranha-formiga.
O nome popular aranha-formiga não se refere a apenas uma espécie, mas sim a várias espécies de aranhas que possuem características que as fazem parecerem formigas, o que é outro exemplo de mimetismo. De acordo com estudos, estima-se que mais de 300 espécies de aracnídeos imitem as formigas no comportamento, na fisiologia e na resposta diante de predadores. Então levaríamos um longo tempo para descrevermos e falarmos sobre todas elas aqui, mas como um exemplo, podemos citar uma aranha saltadora que imita a formiga tecelã asiática em morfologia e comportamento. Essa espécie é encontrada na Índia, Sri Lanka, China e em muitas partes do Sudeste Asiático. A aranha se parece com uma formiga, que tem 3 segmentos corporais e 6 pernas, por ter constrições no cefalotórax e no abdômen. Isso cria a ilusão de ter uma cabeça, tórax e gaster distintos da formiga tecelã, completos com uma cintura longa e fina. Essa aranha vive em árvores e arbustos onde as formigas tecelãs vivem em colônias e ao imitar as formigas, ela consegue ficar perto delas, ganhando proteção contra predadores, já que as formigas tecelãs são conhecidas por terem um gosto ruim e uma mordida dolorosa, o que geralmente mantém predadores e intrusos bem longe. Mas e aí? Já sabia que existiam tantas espécies de aranhas estranhas e diferentes assim vivendo em nosso planeta? Comenta aí qual delas foi a que mais te surpreendeu e se tiver gostado do vídeo deixe o seu like para que possamos trazer mais conteúdos como esse. Bom, por hoje é só, vamos ficando por aqui. Esperamos que tenha gostado. Um abraço e até a próxima!